dia a todos. Queria agradecer ao líder pela oportunidade de estar aqui essa manhã na minha terra, em Recife, falar um pouco sobre a nossa pasta, sobre os nossos desafios. E em nome de Drayton, eu queria agradecer a todos que fazem o líder Pernambuco. Queria cumprimentar o vice-governador do estado, Raul Henri, prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, de forma muito particular, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar em público e ela está presente, eu queria mais uma vez, Solange, agradecer a você pela parceria, pela paciência, pelo apoio que tem dado. Eu tive a oportunidade de conhecer ainda mais Solange agora nessa encarnação de ministro e poder ver a dedicação, competência e, enfim, não é todo dia que a gente encontra isso, uma só pessoa ainda mais pernambucana. Queria cumprimentar meu irmão, prefeito da cidade de Petrolina, Miguel Coelho, cumprimentar a Sanches, presidente da CELP, cumprimentar Luiz Otávio Koblitz, queria cumprimentar Jorge Petribu, Luiz Ribeiro, diretor da ATP, Gabriel Barreto, diretor da B3 Energia, cumprimentar todos os parlamentares na pessoa da deputada Terezinha Nunes, cumprimentar todos que fazem o governo do estado na pessoa do secretário Alexandre Valença, queria cumprimentar o diretor da ANEEL pernambucana também, Dr. Reive Barros, cumprimentar todos os diretores e funcionários da CHESP na pessoa do presidente da companhia Simval Gama, queria cumprimentar o ministro Jair Jorge, agradecer pela presença, queria cumprimentar o governador João Lira Neto, agradecer também pela honrosa presença, cumprimentar o cônsul dos Estados Unidos, Jeffrey Bogart, queria cumprimentar os nossos colaboradores do Ministério de Minas e Energia, dois pernambucanos, Eduardo Azevedo, que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, e Fábio Alves, que é o nosso secretário nacional de Energia Elétrica, profissionais de imprensa, senhoras e senhores empresários, muito obrigado pela oportunidade e pelo tempo dos senhores essa manhã. Eu, quando recebi o convite de Drayton algum tempo atrás, eu fiz questão de poder marcar intermediado por Sanches também, que me cobrou essa presença, e julguei mais relevante a gente poder, e eu tenho feito isso, Drayton, não só no Brasil, mas mundo afora, levado um panorama do que nós temos feito no Ministério de Minas e Energia há pouco mais de um ano, de um diagnóstico daquilo que foi encontrado, das ações que nós tomamos já ao longo desse primeiro ano e do calendário de entregas que nós temos previsto, principalmente para o segundo semestre do ano de 2017. Eu sei que a pauta principal aqui do encontro é a matriz energética e suas perspectivas, mas eu falava com o Drayton, eu não vou perder a oportunidade de forma muito rápida, fazer um esboço das outras áreas também do Ministério de Minas e Energia, que é a área de mineração, óleo, gás e biocombustíveis, que dialoga muito fortemente aqui com o estado de Pernambuco. Então, eu não vou usar meus 40 minutos, eu espero para que a gente possa ter ainda mais tempo para que o debate, e eu esteja aí, acredito eu, espero estar à altura de responder as respostas, as indagações e as dúvidas que, porventura, os senhores e as senhoras possam ter. Quando nós chegamos em 12 de maio de 2016 no Ministério de Minas e Energia, eu diria que o primeiro reação que o setor, e eu sei que aqui tem algumas pessoas que são do setor, outras não, se tivesse encontrado antes de mim um cenário diferente, talvez tivesse sido um cenário de bastante contestação. Um jovem deputado, 32 anos à época, no seu terceiro mandato, e que não era do setor, não era da área. Mas, como eu gosto de falar, principalmente o setor de energia já vinha bastante machucado, e eu não estou entrando aqui, não é discurso político, mas é pela falta de diálogo, por medidas intervencionistas que foram tomadas no passado. Isso penalizou de forma muito severa todas as áreas, penalizou a área de biocombustível, particularmente a da etanol, penalizou a nossa indústria de óleo e gás, colocando um peso na Petrobras que ela não consegue carregar, colocou um peso na área de energia, colocando uma pressão muito forte nas tarifas dos consumidores e nas empresas públicas também. Quem conhece a fundo a situação atual da Eletrobras sabe do que eu estou falando, e isso gerou uma situação insustentável no setor elétrico brasileiro. E nós fomos, é verdade,
ao mercado, num cenário extremamente adverso, onde é muito difícil você fazer parte da atividade pública no Brasil. Eu tive a oportunidade de montar o melhor time que tinha disponível naquela época. Nós temos um time de excelência na Petrobras, nós temos um time de excelência na Eletrobras, nós montamos um conselho na Eletrobras que muita empresa privada não tem, e aqui eu queria fazer um registro e um agradecimento de público ao Dr. Mozar Siqueira, que foi nosso conselheiro da Eletrobras até 30, 45 dias atrás, e ajudou o presidente, o então presidente do Conselho, José Luiz Alqueres, o nosso presidente Wilson Ferreira, a poder iniciar o trabalho de reestruturação da empresa. Montamos dentro da estrutura do Ministério, e eu quero aproveitar a oportunidade que muitas vezes me questionam, mas como é que é isso de indicação política? Eu já digo logo, eu fui o primeiro que fui a indicação política no Ministério. É evidente que as indicações políticas, elas existem, mas eu tive a liberdade dada pelo presidente para, no bloco do Ministério, na Esplanada, eu escolhi todos os meus secretários para que a gente pudesse tocar essa agenda que nós estamos tocando, e de público quero agradecer a todos eles pelo comprometimento, pelo desprendimento e, acima de tudo, pela aposta que fizeram para que a gente pudesse ajudar o Brasil a virar essa página, particularmente na nossa área de Minas e Energia. E eu digo sempre que a recuperação econômica ela não se dará sem passar necessariamente pelo Ministério de Minas e Energia, seja pelo potencial na atração de investimentos que tem o setor de geração, de transmissão, de distribuição de energia elétrica, seja pelas oportunidades que nós temos na área de exploração, produção e refino do petróleo, seja pela produção de biocombustíveis, que nós somos líderes, mas precisamos trabalhar um pouco nisso, senão nós vamos perder essa liderança, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, e seja pelo enorme potencial que nós temos na área de mineração no país. Mineração representa 4% do PIB brasileiro, e nós conhecemos muito pouco do potencial mineral que nós temos. É um escopo bastante grande. Você vai mundo afora, você tem Ministério de Mineração, você tem Ministério de Renováveis, você tem Ministério de Petróleo, você tem Ministério de Energia, e aqui no Brasil nós temos todos eles dentro de um mesmo ministério, e isso requer muita viagem, muito trabalho, mas é ao mesmo tempo extremamente apaixonante esses desafios. Nós temos nesse cenário que foi identificado por todos, e aí não só pelos que trabalham conosco no Ministério de Minas e Energia, mas pela reinstitucionalização do diálogo. Isso é fato, o presidente Temer gosta sempre de falar em reinstitucionalizar as relações. Nós fizemos isso. Tinha uma confusão muito grande dentro do Ministério, dito pelas próprias empresas, o que é que era papel do Ministério, o que é que era papel do Operador Nacional do Sistema, o que é que era papel das empresas vinculadas ao Ministério, basicamente Petrobras e Eletrobras, o que era papel das agências, aí no caso a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Agência Nacional de Petróleo, desses papéis de cada um. Eu recebi diversos relatos de presidentes de empresas que falavam: ministro, tem 5 anos, tem 6 anos, tem 10 anos, tem 12 anos que eu não pisava os pés dentro do Ministério de Minas e Energia. Isso é completamente inconcebível. Uma empresa que investe como investe, nós não estamos falando de pouco dinheiro, qualquer investimento na área de mineração, de energia e de óleo e gás, nós estamos falando de algumas centenas de milhões de reais, sem poder ter uma interlocução, uma interface com o seu Ministério Fim. Nós abrimos as portas e as agendas do ministro e dos secretários para que a gente tivesse essa relação muito mais estreita, ajudando o governo a errar menos. O Brasil agora começa a experimentar um fim de uma recessão longa, os primeiros números ainda não na magnitude e na velocidade que nós gostaríamos, vocês sabem, mas nós conseguimos já inverter a curva. Nós estamos também no momento onde os recursos públicos e o Tesouro não é mais a solução para os problemas, e as tarifas, basicamente na questão da energia elétrica, ela não aguenta mais nenhum tipo de encargo. Eu gosto sempre de falar, as pessoas muitas vezes não sabem, mas hoje, aqui no caso, na CELP, nós pagamos mais subsídio na nossa tarifa que nós recebemos no final do mês do que nós pagamos a distribuição. Essa é uma conta que não se sustenta mais pela perda de competitividade das nossas indústrias, seja pela recessão econômica e pelo aumento da inadimplência da população, e o fato de que essa curva não pode continuar crescendo exponencialmente. A conta de desenvolvimento energético, que começou
um pouco menos de 2 bilhões de reais. Eu não estou entrando no mérito se o subsídio é merecido ou não é merecido, mas ela bateu recentemente 17, 18 bilhões de reais. Nós temos que agora fazer por ano, nós temos que fazer agora a curva inversa para que isso pese cada vez menos no bolso do consumidor brasileiro. E fruto dessas soluções que foram implementadas no passado, falando isso na área de energia elétrica, nós vivemos o setor de energia que era disparado, conhecido como um setor estável, com regras claras, com agência reguladora bastante forte, ele passou a ser tudo menos isso, porque você teve uma corrida excessiva para a judicialização dos casos. Nós temos uma série de disputas na justiça. Eu, recentemente, com a nossa equipe, fizemos um levantamento de passivos que nós temos judicializados ou passíveis de serem judicializados. Só no ano de 2017, nós estamos falando de algo em torno de 90, 92 bilhões de reais só na área de energia elétrica. Não é pouca coisa. E ficou muito claro, quando da nossa chegada, do novo ministro, que não é da área, que eu acho que isso ajudou também bastante a fluir esse diálogo, de que nós precisávamos os princípios e os propósitos para o novo modelo. Um modelo lastreado no diálogo, como aqui já foi dito, na transparência, respeito aos contratos vigentes, incentivo à eficiência na gestão, racionalidade econômica e isonomia entre os agentes. Quem tem acompanhado as iniciativas do Ministério de Minas e Energia ao longo desses pouco mais de 12 meses, tem visto que, por mais tentadora que tenha sido diversas vezes, soluções simples que nos apareceram, nós temos buscado sempre nos pautar por esses pontos, para que a gente possa, num futuro breve, quando não mais estivermos à frente do Ministério de Minas e Energia, a gente possa ter legado esse novo modelo e essa nova realidade a todos os agentes do setor. Para isso, nossos objetivos, de fato, é a alocação de risco adequado entre os agentes, o que é risco do empreendedor, o que não é risco do empreendedor, a melhoria do ambiente de investimento pela redução da insegurança jurídica e instabilidade regulatória. Nós temos também perseverado nisso. É evidente, eu digo sempre, o governo não tem mais nenhum tipo de preconceito, não é o nosso papel estar dosando quanto o empresário A ou o empresário B deixa de ganhar ou se remunerar no seu negócio. O que interessa ao governo é a segurança energética, serviço de qualidade a preços competitivos para a população. Um esforço também interno muito grande de desburocratização e simplificação dos procedimentos administrativos. A máquina pública brasileira é reconhecidamente campeã na burocratização. A gente sabe o quanto nós sofremos nisso e nós temos tentado implementar nos nossos processos internos algumas medidas para poder diminuir esse esforço e esse sacrifício que todos que dialogam com o setor precisam passar diariamente. Promoção da produtividade, da eficiência e da inovação e restabelecer de novo uma coisa que é básica. Eu não sou economista, mas fiz administração de empresas, o preço enquanto sinal econômico na guia das decisões de investimento. O ministro Moreira Franco gosta sempre de falar, e eu pedi autorização a ele para pegar emprestada essa frase, que no passado a ideologia deu lugar à aritmética e nós vimos por diversas vezes negócios que não se sustentavam no pé, e eu tenho vários desses dentro da Eletrobras, que foram, digamos assim, tocados por determinação superior. Isso foi o que dilapidou, dentre uma série de outras coisas, os valores das nossas companhias. Eram negócios que se mostravam inviáveis para a iniciativa privada, aquilo tinha que ser feito, então você conseguia um financiamento de um banco público a uma taxa diferenciada, mesmo assim aquilo não se sustentava de pé, aí você colocava os fundos de pensão para poder fechar aquela conta, e muitas vezes a gente descobriu tempos depois que o objetivo final não era o empreendimento por si só, e sim a execução da obra, e vocês não fazem ideia da quantidade de empreendimentos que nós temos com taxa interna de retorno de 1,5%, 2%, 3%, 4% que nós temos, que nenhum dos senhores tomariam a decisão de fazer um investimento como esse nas empresas de vocês, e nós, infelizmente, temos uma série desses na carteira, principalmente da Eletrobras. Dentro das ações do setor elétrico para a reorganização da casa, como nós falamos, o presidente nos confiou, ano passado, a edição da medida provisória 735, que ali já foi o início
da alocação das coisas nos seus lugares, ela se tornou na Lei 13.360, ela reafirma tudo isso que eu falei aqui, o papel da eficiência, a racionalidade econômica na atração dos investimentos para o setor. Depois veio o decreto 8.826, que deu a flexibilidade na gestão dos contratos para a compra de energia pelas distribuidoras. Quando nós chegamos, eu diria que um dos maiores problemas que nós temos nessa área é a questão da sobrecontratação pelas distribuidoras. E eu ouso ainda dizer, eu acho que as distribuidoras dos 3 elos, geração, transmissão e distribuição, é o que está mais penalizado no setor de energia elétrica. Eles se programaram para um crescimento econômico que não veio, e nós já sabíamos que não vinham, mas a contratação foi feita em cima de outras bases no passado, e nós tínhamos aí distribuidoras, quando o permitido legalmente seria você, o permitido legalmente não, você poderia repassar para a tarifa até 5% acima daquilo que você estava contratado. Nós encontramos distribuidoras que estavam com mais de 20% acima dos 5% máximo. Então, isso de fato penalizou bastante. Esse decreto ajudou, não resolveu o problema, que voltou agora no ano de 2017, porque o crescimento não respondeu da forma que nós queríamos, mas o fato é que a situação já é um pouco mais confortável do que a que nós encontramos. Lançamos em outubro, se não me engano, passado, uma consulta pública para poder ouvir todos os agentes. Eu acho que foi algo também inédito no Ministério. Quem é do setor sabe, quem não é já ouviu falar. Em setembro, num setembro aí para trás, o setor elétrico teve também o seu 11 de setembro, que foi a medida provisória 579. Ela, de fato, arrasou o setor elétrico brasileiro, e não só pelas medidas que foram tomadas, mas pela surpresa com qual todos foram pegos naquele momento. E nós temos esse compromisso de poder, seja qual for a decisão do Ministério, nós fazermos sempre dialogando, comunicando com todos os agentes. Fizemos essa consulta pública em outubro passado e estamos muito próximos de poder soltar uma próxima consulta pública também. E aí entrando um pouco no tema, na questão da matriz energética, quando nós chegamos para poder garantir essa segurança energética brasileira, e aí digo de antemão, a primeira coisa que me perguntam, principalmente jornalistas, é: vai ter energia, não vai ter energia, vai ter apagão, não vai ter apagão? Não, nós não temos nenhum risco de abastecimento energético, porém o problema é o custo dessa energia, e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso logo mais. Nessa reorganização do setor, quando nós tínhamos ainda projetado um cenário, nós realizamos em setembro do ano passado um leilão de pequenas centrais hidrelétricas, PCHs e CGHs. Foram contratados 30 projetos, somando 180 megawatts de energia, de potência instalada, investimentos aí para os próximos 5 anos assegurados de 1 bilhão e 100 milhões de reais aproximadamente, 100% privado. E aí me pergunta, mas por que comprou 180 e não comprou um pouco mais? Naquele leilão, se não me engano, Eduardo está aqui, eu acho que nós só tínhamos 500 megawatts cadastrados, aptos a participar do leilão. Então, para que a gente pudesse ter uma certa competitividade, é evidente que a gente contrata sempre um pouco menos. Mas você fala, só isso de energia para os próximos anos? O governo já vinha comprando no passado, e nós temos a expansão que está sendo entregue no sistema. Esse ano, nós temos previsto 5.062 megawatts, o que representa 3% da nossa capacidade total. Desses, 25% são de fonte eólica, 10% de fontes, 11% de fonte solar e 61% de fonte hidráulica. Então você vê, e eu tive a oportunidade de falar recentemente no ENASE, que é o maior encontro dos agentes do setor elétrico, que a nossa expansão da nossa matriz energética, ela continuará se dando lastreada nas renováveis. Nós temos já, se você computar a nuclear como fonte limpa, e ela tem um certo preconceito quanto a ela, mas ela é limpa, do ponto de vista da emissão de poluentes. Quem me ensinou isso foi Koblitz, logo na minha chegada no Ministério de Minas e Energia. Nós temos 82, 83% da nossa matriz de fonte limpa, de fontes renováveis, e a nossa ideia é poder continuar mantendo esse nosso percentual. Nós temos contratado já até 2022 21.300 megawatts, a fim de garantir a oferta de energia para o futuro e para a retomada do nosso crescimento. Aqui tem um investimento, tem uma fala sobre sistemas isolados, que são os nossos sistemas na Amazônia, que nós encontramos lá uma realidade extremamente
adversa do ponto de vista do fornecimento, da qualidade do fornecimento e do preço que nós pagamos. Nós realizamos um leilão agora recentemente, mais 1 bilhão, se não me engano, de investimentos que serão colocados para atender basicamente o interior do Amazonas e estado do Pará. Falar um pouquinho do setor de transmissão antes da gente poder voltar de novo na área da expansão. Quem acompanha o setor, a média que nós tínhamos nos leilões de transmissão era uma taxa de sucesso de 45% a 55% dos lotes que o governo disponibilizava que eram bidados. E quando você pegava o deságio médio praticado nesses leilões, eram deságios de 2,5% de deságio. Na verdade, não tinha competição. Como sobravam muitos lotes, as empresas escolhiam quais lotes elas iam disputar e elas davam um deságio mínimo. O leilão, se não me engano, era previsto, Fábio está aqui, acho que para julho primeiro, nós adiamos, porque nós tínhamos chegado em maio, nós adiamos para agosto, e fruto de um diálogo também com diversos agentes, nós retiramos esse edital da praça, fizemos uma ampla discussão, e eu queria aqui agradecer a Dr. Rei, em nome da ANEEL, a sensibilidade com a TCU, com a ANEEL, nós mudamos completamente o edital da forma de realização de leilões de linha de transmissão no Brasil e nós colhemos resultados bastante animadores. O leilão que nós realizamos em outubro, nós tivemos 87% dos lotes arrematados e um deságio médio de 12%. Nós temos previsto, só no leilão de outubro, para os próximos 5 anos, 11,6 bilhões de investimentos garantidos. E isso não tem nenhuma participação da Eletrobras nesse leilão. 100% de investimento privado, Brasil afora. Agora, em março, nós tivemos outro leilão, tem uma linha aqui sobre o Nordeste, 12 lotes contratados dos 23 do leilão de outubro, tem projetos na região Nordeste, que desses 11,6, 8,4 bilhões de reais, boa parte disso vai ser investida no Nordeste brasileiro. O leilão que nós realizamos em abril desse ano, março, abril desse ano, nós conseguimos um pouco ainda melhor de sucesso, 88,6% dos lotes arrematados, e aí com a disputa muito maior, 36,5% de deságio, 36,5% de deságio médio nesse leilão. Uma competição enorme, de novo, sem participação da Eletrobras, 100% de investimento público, assegurando aproximadamente 13 bilhões de reais para os próximos 5 anos de investimentos, e aí 10 lotes com participação no Nordeste, mais 2 bilhões e 100 de investimento na nossa região. Então, só na área de transmissão, em 2 leilões, nós asseguramos 25 bilhões de reais de investimento para o Brasil, 100% privado, para acontecer de agora em até 5 anos. Eu queria aqui ressaltar uma pauta muito específica, mas é muito cara para nós, que é da reorganização da nossa Eletrobras, a nossa empresa que sempre foi e continuará sendo fruto de orgulho dos brasileiros por ser pioneira na expansão e na geração do setor elétrico brasileiro. Infelizmente, ela se encontrava ainda hoje, mas numa situação muito melhor, fruto de um trabalho que a sua diretoria e conselho tem feito de reorganização da empresa. A empresa, nos últimos 4 anos, ela acumulou 32 bilhões de reais em prejuízo. E nem por isso ela deixou de distribuir lucros todos os anos. Eu nunca vi uma situação dessa. E a gente encontrou todo tipo de situação dentro da Eletrobras. E é evidente que para você poder mexer numa coisa como essa, você vai enfrentar resistência, você vai enfrentar disputas, incompreensões, mas nós estamos determinados a tocar o nosso trabalho até o final. Nós vamos, e como primeira coisa, não precisa ser especialista na área de energia, a Eletrobras não tem vocação para cuidar de distribuição, só as distribuidoras, com todo respeito aos estados, mas são dos 6 menores estados brasileiros, nos últimos anos deram 13 bilhões de prejuízo à empresa, 21 bilhões de prejuízo à empresa, elas têm hoje no balanço da companhia 13 bilhões de valor presente negativo no balanço da empresa, e nós colocamos, o BNDES está fazendo os estudos, a nossa expectativa é em outubro nós fazermos o leilão de privatização de todas elas. Já fizemos a do estado de Goiás, que foi um sucesso, a italiana Enel fez a aquisição daquela empresa, pagando um ágio de 28%,
Lá nós éramos sócios com o Estado de Goiás, recebemos 2 bilhões e alguma coisa pela transação, evidentemente bem ao meio. As distribuidoras que nós vamos colocar a apreciação do mercado só de Alagoas, Piauí, Rondônia, Acre, Amazônias e a do estado de Roraima, Boa Vista Energia. Além de ser um péssimo negócio para a Eletrobras, é também uma injustiça que nós fazemos com a população desses estados que tem um serviço de distribuição de energia bastante precário para essa população. Eu falei aqui da redução da conta da CDE, que é extremamente importante o peso do subsídio na conta. Nós temos aqui alguns investimentos, eu pedi para fazer um slide sobre o investimento da Chesf, particularmente, e está aqui boa parte de sua diretoria com o presidente. Quando nós chegamos à Chesf sempre foi uma empresa sólida, o Mozart sabe disso, que ele sempre deixava ela com dinheiro em caixa, e que saudade Simval deve ter dessa época da Chesf de Mozart. Nós tivemos que fazer no final do ano passado uma operação de crédito, de empréstimo da Eletrobras para a Chesf para ela poder pagar salário, porque ela não tinha condições de pagar as contas. Nós encontramos 111 empreendimentos paralisados na Chesf. Além de ser ruim porque ela não se remunera desses investimentos quando estão em operação, ainda tem as multas e as penalidades por não estar cumprindo aquele cronograma no horário. Nós, diante de uma série de esforços dentro do governo, nós conseguimos elaborar e em 16 nós terminamos 30 dessas obras e nós estamos previstos terminar as outras 80 daqui até o final do ano de 2018. Para isso nós vamos mobilizar aproximadamente 2 bilhões e meio de reais, e só a retomada dessas obras serão responsáveis pela criação de 25 mil empregos diretos no Nordeste brasileiro. Isso é sem contratar nada novo, só com obra que nós estávamos paralisados. Aí eu sinalizo aqui 2 investimentos que foram feitos, um aqui de Miroeira 2, uma grande subestação na cidade de Paulista, que vai atender boa parte de Paulista, a totalidade de Olinda e uma parte da cidade do Recife, 66 milhões de reais em investimento, que foi inaugurado no final do ano por nós. E para falar não só de Pernambuco, recentemente nós inauguramos a estação de Igaporã 3, se não me engano, no sudoeste da Bahia também, uma obra paralisada. Quem tem negócio no interior da Bahia sabe, o sudoeste da Bahia vive uma situação de extrema dificuldade, primeiro de escoação de energia e no seu fornecimento. Vocês também, no caso da Neo Energia, que são as concessionárias lá, a Coelba, eu tenho recebido o presidente da Coelba para falar da dificuldade no suprimento da energia nessa região. Então, se der tudo certo, a Chesf vai, ao longo desses 2 anos, tocar essas obras e a gente poder reorganizar a situação da empresa. Eu vou falar rapidamente aqui, que eu tinha pedido a Drayton falar da área de óleo e gás e de mineração, porque é muito importante. Essa área de óleo e gás, nós conseguimos dar uma reorganizada também na casa bastante grande, seja pelos números que a Petrobras já apresenta, seja pelo que está contratado para o segundo semestre de 2017. Nós temos uma potencialidade enorme na área de óleo e gás que o Brasil não explora. O estado do Texas produz mais petróleo do que o Brasil. E isso por conta da interdição dos leilões que foram feitos no passado. Nós aprovamos o projeto do senador José Serra de forma acertada de tirar a obrigatoriedade do operador único da Petrobras, que isso era um crime com a Petrobras e com o povo brasileiro, porque nós estamos precisando dos recursos oriundos desses impostos e desses royalties, e nós estamos precisando, acima de tudo, da geração de emprego que o desenvolvimento desses projetos vão gerar no Brasil. E agora nós anunciamos um calendário de leilões para o ano de 17, 18 e 19. Nós realizamos já o primeiro leilão agora em maio das áreas terrestres, que é extremamente importante. Estados como Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, tem uma expertise, até Espírito Santo, se não me engano, teve áreas agora ofertadas, da oportunidade de negócio que isso gera. Foi o shale oil e o shale gas que tirou os Estados Unidos da crise lá atrás. Nós não estamos falando ainda de não convencional, estamos falando de convencional. Mas muitas vezes uma exploração de um poço no interior do Mossoró, no interior de Candeias, em Candeias, no interior da Bahia, no interior do estado do Espírito Santo, que é um investimento de 100, 150 milhões de reais, que é pequeno para a indústria de petróleo, ele gera na economia local e na movimentação um impacto muito maior. Nós fizemos e devolvemos agora aos investidores internacionais a previsibilidade. Você não pode achar
que uma pessoa vai participar de um leilão de óleo e gás e ele vai tomar a decisão em 30, 60 dias para poder fazer esse investimento. Por isso que nós anunciamos, vamos ter leilão 27 de setembro, 27 de outubro, vamos ter leilão em 18 e vamos ter leilão em 19, dentro de umas bases também muito diferentes. Quando eu cheguei, tem uma consultoria internacional e eu pedi para que eles mostrassem aonde está o Brasil mediante a competitividade da exploração de óleo e gás no mundo. Porque no passado, o que eu acredito é que as pessoas imaginavam que só tinha óleo e gás no Brasil, que todo mundo faria tudo para vir para cá. E a verdade é que com o preço que nós temos hoje de óleo e gás abaixo dos $55, a competição é muito grande. Com uma série de mudanças que o governo fez, mudança no conteúdo local, mudança na questão do operador único, mudança na questão da unitização e agora o Repetro, que deve sair nos próximos anos, nós já estamos em vantagem competitiva na frente de uma série de outros países, inclusive do México. Muitas vezes as pessoas falam, mas o México fez uma rodada no passado, nós já estamos à frente do México do ponto de vista da atratividade para esses empreendimentos. Então, temos as áreas que depois eu posso mostrar para vocês, área de pré-sal, área que não é de pré-sal. A Petrobras já fez já exerceu o seu direito nessas áreas agora do pré-sal, são 8 áreas, ela exerceu o direito em 3 e eu tenho certeza que vai ser bastante disputado e bom para o país pelos esses projetos que vão gerar. Nós estamos falando de uma plataforma, minha gente, nós estamos falando de 5,5, 6 bilhões de dólares em investimento. Eu visitei a plataforma mais distante da costa que nós temos, a P66, uma parceria da Petrobras com 2 outras empresas, 300 quilômetros mais adentro. Nós fomos de helicóptero para ver uma produção diária de 150 mil barris, investimentos feitos no Brasil, de boa parte do casco. A não realização do leilão é que colocou toda a nossa indústria naval de óleo e gás nessa crise que nós estávamos tendo, esperando a realização de leilões pela Petrobras, que não aconteceu pela situação que a Petrobras se encontrava e ainda se encontra. Vou falar rapidinho, nós tivemos 4 iniciativas no Ministério que eu julgo ser muito importantes: Gás para Crescer, RenovaBio, REAT e Combustível Brasil. Gás para Crescer. Nós hoje somos importadores de gás e possivelmente no ano de 2021, 2022, nós vamos ser autossuficientes em gás. A gente precisa saber o que é que nós vamos fazer com esse gás todo, porque hoje o gás no Brasil é muito caro e esse é um impeditivo para a competitividade das nossas indústrias. Diversas empresas, e aqui em Pernambuco nós temos um cluster de empresas na área de vidro. Eu recebi empresários internacionais me falando: olha, ministro, eu vou para a Colômbia, eu vou para o Peru, porque lá o suprimento é muito mais barato. E nós temos uma oportunidade com a desmobilização de ativos da Petrobras, com o aumento da produção, com a renovação do gás que nós temos com a Bolívia, que será no ano de 2023 a renovação do nosso contrato, de podermos construir aqui um mercado de gás muito mais desenvolvido, não só para as indústrias, mas também para o consumidor final. O nosso consumo de gás é irrisório. Eu tenho um dado aqui, para não falar de Pernambuco, Minas Gerais, um estado expressivo como Minas, que tem uma indústria bastante intensiva em energia elétrica, que tem apenas 7 mil consumidores de gás ligados na sua rede básica, na sua distribuição. É nada. Então a gente precisa desenvolver o mercado de gás no Brasil e esse grupo tem trabalhado bastante. RenovaBio é da parte dos biocombustíveis. Eu tenho dialogado muito com o pessoal do etanol aqui em Pernambuco, que tem dado todo o apoio. Inclusive, segunda passada, uma semana, eu estava em São Paulo no Ethanol Summit com a Única e o Fórum Sucroenergético Nacional, discutindo como é que nós vamos encontrar uma saída para essa situação do etanol. Porque todo mundo quer ser sustentável, todo mundo quer produzir o bom combustível, mas se a gente não ganhar dinheiro, ninguém vai produzir isso. Não é bom fazer tudo isso, mas é bom também remunerar o seu capital. E hoje o setor de etanol vive o seu pior momento. Inclusive está pior agora do que teve no passado por conta do final do ano da compensação do PIS e do COFINS. Nós estamos trabalhando uma série de alternativas. Aí todo mundo fala do Acordo de Paris, que é muito bonito, mas quem assinou o Acordo de Paris não está do outro lado para poder fazer cumprir essas metas. Ano passado nós produzimos 27 bilhões de litros de etanol, e a meta é chegar em 2030 produzindo 50 bilhões de litros. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos uma importação crescente de etanol importado, que atinge principalmente o etanol do Nordeste. Só para vocês terem ideia, nos primeiros 5 meses desse ano,
A importação de etanol já foi superior à de todo o ano de 2016. A gente tem trabalhado junto com a ANP via CNPE para apertar essa questão na importação. Não é limitando a importação, é poder colocar o produtor nacional ou colocar o produtor importado, o etanol importado, no mesmo patamar de competitividade do produtor nacional, que gera emprego, que paga imposto no Brasil. E nós estamos muito próximos de poder escrever história também nessa área das renováveis. Tem o REAT, que é um plano de reativação de campos terrestres, de novo, para ver como é que a gente pode incentivar a exploração e produção de óleos em campos terrestres no interior do Brasil. E tem o Combustível Brasil, que foi a iniciativa que nós lançamos em janeiro aqui na sede da FIEP, falando sobre a possibilidade na área de refino. A Petrobras já sinalizou, hoje 95%, 96% do refino brasileiro está concentrado na mão da Petrobras, e a ideia é ela buscar para a área de refino as mesmas parcerias que ela tem na área de exploração e produção. E aí, por que o programa foi lançado em Recife? Não é porque o ministro é pernambucano, não. É porque aqui é onde nós temos a fronteira para ampliação dessa nossa indústria do refino de combustíveis por conta da refinaria Abreu e Lima, que está com seu primeiro trem em operação, 100 mil barris, deve chegar agora à sua plena capacidade de 115 mil barris em 2018. Nós temos investimentos aí entre 17 e 18 na refinaria de 1,3 bilhões de reais. Mas para poder concluir esse segundo trem, a previsão, se for no ritmo de investimento da Petrobras, nós estamos falando aí de 2022, 2023. Possivelmente nós vamos ter novidade nessa questão de parcerias também aqui em Pernambuco. Só para encerrar e não estourar o tempo, eu vou dar a última palavra sobre a questão de mineração. Para vocês terem uma ideia, em 2012, o governo brasileiro mandou uma proposta em alteração de Código Mineral para o Congresso. Eu não quero dizer que a culpa foi única e exclusivamente do Código. De lá para cá nós vivemos a crise no preço internacional das commodities, basicamente o minério de ferro, e também toda a crise econômica que o Brasil vem vivendo. Mas o fato é que de 13 até aqui o investimento em mineração tem caído ano após ano. Eu não quero nem nos comparar com a Austrália, a África do Sul, que são países anos-luz na nossa frente. Mas se você for ver o que foi feito também não vou falar de Chile, que está muito na nossa frente, falar de Peru, de Equador e de Colômbia, eles têm atraído muito mais investimentos nessa área. Nós estamos com o texto pronto já dentro da Casa Civil e possivelmente a gente vai ter o fatiamento do Código de Mineração, onde nós vamos separar um projeto para redefinição de alíquotas da CEFEM, que é o Código da Mineração, um projeto para poder tratar da criação da nossa Agência Nacional de Mineração. É o único setor do Ministério que ainda não tem uma agência reguladora, e quem dialoga com o DNPM sabe o que eu estou falando, é uma estrutura extremamente precária, a gente precisa aprimorar isso, e nós vamos mudar o código atual em 21, 22 pontos. Porque o problema não é você ter um código bom, um código ruim. Cada um faz a sua conta e toma a sua decisão de investimento. O problema é você não saber qual código você vai ter. Isso é o que tem matado o investimento no nosso país. Então, eu tenho convicção que se nós conseguirmos implementar essa mudança, a nossa meta num futuro, não será no horizonte do nosso governo, nós elevarmos a participação da mineração no PIB brasileiro de 4% para 6%. Para vocês terem uma ideia, 97% da mineração no Brasil é mineração de superfície. Então nós não conhecemos quase que nada ainda da nossa potencialidade subterrânea do que nós temos para poder explorar. Digo isso com quem também não entendia muito de mineração e ainda não entendo, perto dos que militam na área, mas eu tive numa mina de ouro a 1.200 metros de profundidade no estado de Minas Gerais e pude ver a quantidade de tecnologia embarcada que tem num projeto como esse. E aí nós vamos entrar também nessa questão do subsolo, na área do óleo e gás. Eu não consigo aceitar de que um país do tamanho do Brasil produza em terra 1/3 do que produz o Equador, do que produz a Colômbia. Eu não vou nem falar de Venezuela, que aí é muito mais do que a gente. Então a gente precisa, de fato, avançar nesses temas para poder deixar um ambiente e um cenário muito mais estruturado nessas áreas. Na questão do tema da geração e da nossa matriz, nós estamos nos organizando para poder voltar com as contratações de energia. E aí a gente volta para aquele velho tema. Quem é que vai pagar essa conta? Porque todo mundo sempre fala, a gente precisa ter um leilão, a gente precisa ter um leilão.
Mas esse leilão, quando não há necessidade dessa energia, a gente coloca sempre para o consumidor pagar. Então, eu sei que nós criamos em Pernambuco, Ceará, Bahia, nós temos uma indústria e um cluster de energia eólica que nos orgulha e nós queremos dar manutenção a ele, mas a gente precisa fazer de forma responsável. O secretário Eduardo Azevedo, no Conselho Nacional de Política Energética do final do ano, estabeleceu uma mesa onde nós vamos ter a informação e a governança dos números, porque você conversa com todo mundo, inclusive dentro do governo, e cada um tem um número sobre se há necessidade ou não da compra de energia. E é importante a gente estar o mais aproximado possível para que a gente possa acertar no número. O que eu posso garantir a vocês é que não vai faltar energia. Agora nós temos ainda muita energia térmica contratada no nosso sistema, que a ideia é poder substituir por energias renováveis ou por energia térmica mais barata. Não acho que nós vamos desligar todas as térmicas para colocar um monte de solar e eólica, que isso não vai resolver, porque a gente precisa de energia firme na base, até para poder garantir a expansão desse nosso parque de renováveis. E energia firme na base ou é energia térmica ou é reservatório. Sobradinho hoje tem menos de 16% por falta de água, porque a gente não chove. Nós estamos com a vazão média em Sobradinho de 550, 600 metros cúbicos por segundo, quando a mínima histórica até então era 1.200. Então, a gente precisa enfrentar esse assunto da forma que ele merece, sem nenhum tipo de paixão, até porque a questão das renováveis é um compromisso da minha geração com o país, e nós vamos perseguir essas nossas metas da redução da emissão de carbono, mas infelizmente a gente não vai poder fazer na velocidade que nós gostaríamos. Vamos aproveitar a oportunidade que eu falei antes do gás, para que a gente possa ter uma energia mais barata na base, que possa permitir, primeiro, a segurança energética e, segundo, o aumento das renováveis. E aí o Nordeste leva uma ampla vantagem, seja pela matéria-prima que nós temos em abundância em qualquer lugar do Nordeste brasileiro, que é o sol, seja pelos ventos imbatíveis que nós temos na Paraíba, no Ceará, pedacinho do Pernambuco. Isso aí nós ficamos de fora, o nosso não é um dos melhores, mas interior da Bahia, esse vento do interior do Nordeste é sem dúvida nenhuma um dos melhores ventos do mundo. Então nós estamos atentos a poder fazer, não na velocidade que nós gostaríamos, mas eu acho que na velocidade da forma que o setor espera que seja feito, para que a gente tenha um cenário de muito mais razoabilidade, tranquilidade econômica e, acima de tudo, das coisas colocadas no preço correto. Muitas vezes a gente fazia um leilão de energia, seja lá qual for a fonte, no Ceará, precisando da energia lá em São Paulo, e por ser daquela fonte a gente comprava, mas ninguém colocava no preço os 5 bilhões de reais ou 3 bilhões de reais que tinha para poder fazer a linha de transmissão do Ceará até São Paulo. E só sai por esse preço se a obra sair no prazo. Porque se encontrar IBAMA, IFAM, FUNAI, alguma coisa pelo meio do caminho, a gente sabe que isso atrasa muito mais. Então, nós estamos trabalhando para poder agora, de forma muito mais realista, a gente poder colocar o preço correto, para que o consumidor saiba o que é que ele está comprando e o que é que ele está pagando, e a gente possa, aí sim, ter um setor e a expansão do nosso setor lastreado na energia renovável, não porque é artificialmente mais barato, mas porque nós tomamos essa decisão de fazer, porque nós temos muita potencialidade para fazer, e porque na situação do Brasil de ter 83%, 82% de suas fontes renováveis, nós vamos continuar trabalhando para poder zelar e para poder manter esse percentual aí para as nossas gerações futuras. Eu entendo que a parte mais rica desse momento é a que está por vir, mas eu não queria perder a oportunidade com um público tão seleto de forma muito rápida, fazer um esboço aqui do pouco que nós estamos fazendo ao longo desse pouco mais de um ano à frente do Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado a vocês, a todos, pela presença. Ministro Fernando Bezerra Filho, a sua intervenção. Muito obrigado ao ministro.